Por isso que hoje em dia, a maioria das pessoas vivem no mundo no piloto automático, justamente porque elas se sentem culpadas de estar descansando, elas se sentem culpadas de estar sentindo, elas se sentem culpadas de ser vulneráveis, elas se sentem culpadas de sonhar, porque elas têm que produzir. E se o que você chama de cansaço, na verdade, é saudade da tua própria alma? Já parou para pensar só um pouquinho nisso? Eu sei que hoje em dia a gente quer dar conta de tudo, do trabalho, dos filhos, das expectativas, das redes sociais, de tudo. A gente se afoga de tantas atividades e a gente não para um minuto para ficar em silêncio. Sabe qual é o resultado disso? A gente cada vez mais se distancia da nossa alma, se distancia da nossa essência, se distancia daquilo que faz o nosso olhar brilhar, daquilo que faz o nosso peito se encher de amor e de alegria. Cada vez mais, com todas essas tarefas, a gente se distancia disso. E se, por acaso, lá no fundo, você está sentindo que tem algo te sussurrando que precisa se conectar com isso de volta, então esse vídeo vai te ajudar a se reconectar com todo esse brilho e essa vontade que vem lá do fundo do peito. Eu sou Joana, terapeuta energética, e criei esse canal Waves of Healing para quem acredita que existe muito mais nessa vida do que acordar, trabalhar, pagar boleto, se encher de atividade e não ter tempo nenhum para se conectar consigo mesmo. E esse canal foi criado para isso, para trazer ferramentas, para trazer conhecimentos que vão te ajudar de alguma forma nessa caminhada, nesse planeta, nessa vida. E também não esquecer que a gente está aqui para evoluir. A gente veio para esse planeta para evoluir cada vez um pouquinho mais. Então, se eu ajudar um pouquinho nessa evolução, eu já fico feliz, tá certo? Então, nesse vídeo, para começar, a gente vai falar sobre um casal que existe dentro de todos nós, dentro de todos os seres humanos, que seria a energia feminina e a masculina. E quando eu digo energia feminina e masculina, eu não tô falando de gênero, tá bom? Não estou falando de homem e mulher, não estou falando que energia feminina é relacionada à mulher e a energia masculina é relacionada a homem. Esquece isso. O que eu estou falando são duas energias que vivem dentro de todo ser humano e nos conecta com a nossa alma, que nos equilibra mentalmente, emocionalmente e nos leva a nos conectar cada vez mais com a nossa essência. É dessa energia que eu estou falando, dessas duas energias. Aqui a gente vai entender um pouquinho o que seria a energia feminina, o que seria a energia masculina, como elas nos ajudam no nosso dia a dia e como elas se complementam, tá? Sabe aquela energia que diz calma, respira, sente? Aquela energia que faz a gente se emocionar quando está em conexão com a natureza, ou em conexão com algo que nos faz sentir, né? Até às vezes a gente chora e nem sabe por quê, essa energia atuando em nós. É uma limpeza, então deixa aí, não tem problema. Ela nos conecta com a nossa vulnerabilidade, ela nos permite ser vulneráveis, ser seres vulneráveis, porque nós somos, nós sentimos, nós temos emoção. A energia feminina, ela não tem pressa, ela flui, ela deixa as coisas fluir e ela acolhe. Então, quando essa energia ela tá livre e trabalhando com fluidez, ela faz a gente ter esse lado, né? Nos permite a nos sentir com emoção, a sentir compaixão, a acolher quando precisa, acolher nós mesmos, principalmente, a não ter medo de ser vulnerável, não ter medo de sentir emoções, não ter medo de deixar as coisas fluírem. Ela nos traz leveza. E ela mora no nosso corpo, ela mora no nosso coração, ela mora nos nossos sonhos, porque sim, a energia feminina nos faz sonhar e nos faz acreditar que aquilo é possível. Ela tem
esse poder, esse movimento. E quando essa energia ela é abafada, sufocada, imagina como que a gente pode ficar um ser humano que não se permite ser vulnerável. Quando essa energia ela é abafada, sufocada, nós começamos a nos sentir pessoas que têm vergonha de ser sensíveis, vergonha da sensibilidade, vergonha de ser vulnerável, vergonha de mostrar que sente. Não deixa as coisas fluir, quer controlar tudo, não deixa essa energia estar em movimento como precisa. E aí começa a vir também uma autossabotagem. Né, começa a vir aquelas frases, né? O que eu preciso fazer para você gostar de mim, né? Não só em relacionamentos amorosos, mas aquela sensação de estar sempre procurando validação alheia para sentir, para fazer, né? São alguns sentimentos que quando essa energia feminina é abafada de alguma forma, né? Porque ainda existe muitas pessoas ainda acreditam que ser vulnerável é sinônimo de fraqueza. Sentir é sinônimo de ser uma pessoa sensível, uma pessoa fraca. E não tem nenhuma ligação com isso. A energia feminina ela precisa ser fluida, ela precisa fluir, ela precisa se manifestar para que o nosso corpo e mente e alma esteja em equilíbrio. Já a energia masculina é aquela que levanta e fala, vamos, levanta, vamos agir, vamos organizar, vamos fazer acontecer. É aquela energia que quando a gente tem uma ideia ali, tomando banho, já começa a organizar, criar vários post-it, vários planilhas, vamos fazer esse negócio acontecer. Eu tô com esse sonho, então vou começar a organizar e criar planos e metas e fazer esse sonho se realizar. É a mão na massa. O masculino é a mão na massa, levanta, vamos nos movimentar, força, nos traz todo esse movimento de ação, né? Cria essa ação, organização, planejamento, meta, tá sempre buscando realizar aquilo que a energia feminina, né? Que a energia feminina trouxe, que seria o sonho. Ele faz esse sonho se organizar e começar a entrar num processo de realização. Mas também, quando essa energia também está em desequilíbrio, faz a gente ser muito rígido, muito exigente, muito frio, né? Aquela velha frase frio calculista é uma energia masculina desequilibrada, ou um excesso, né, de cobrança, um excesso de estar sempre buscando, tem que estar sempre produtivo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Se eu não organizo aqui, eu me cobro, eu brigo, eu me sinto culpada. Tem que ser produtivo o tempo todo. Olha aí, quando a gente fala que o nosso dia, a gente procura estar produtivo o tempo todo e se culpa se não está produtiva. Isso é uma energia masculina desequilibrada, tá? Então, ela nos traz essa rigidez, né? O contrário da energia feminina. Então, a energia masculina desequilibrada, ela vai fazer uma pessoa ter uma rigidez muito forte, não deixar as coisas fluir, querer controlar tudo, querer fazer tudo da forma mais rígida e organizada e querer organizar tudo possível. Eu vou organizar meu sono, eu vou organizar o que eu vou fazer de manhã, eu vou organizar o que eu vou sonhar, eu vou organizar tudo. Não é ruim organizar, como eu estava falando. A energia masculina equilibrada, ela é maravilhosa. Mas, em excesso, cadê o fluir da vida? Onde que a vida tem espaço para fluir? Onde que a vida tem espaço para sentir? Onde que a vida tem espaço para se conectar com a alma, que é a nossa boa vontade de fazer algo que nos chama, que nos dá emoção, que nos dá alegria. Como que vai trabalhar dessa forma, né?
uma energia feminina desequilibrada, que tem vergonha de ser vulnerável, e uma energia masculina desequilibrada, que é rígido e se culpa o tempo todo se não está produzindo o tempo todo, como que eu vou ficar em silêncio e vou entender essas duas energias? Como que eu vou me entender com isso? Vamos observar aqui o nosso mundo de hoje. Ao longo dos séculos, a energia masculina descompensada, não a energia masculina equilibrada, ela foi exaltada, né? Foi exaltada o fato do resultado vir antes da intuição, razão antes da emoção, produção acima do descanso, força acima do sentir. E o que isso tudo resultou? Uma energia feminina completamente abafada, completamente sufocada, completamente esquecida. Foi silenciada completamente. E eu digo em todos os seres humanos, mais uma vez, não só apenas em gênero. Digo em relação a todos os seres humanos. Essa energia feminina, ela foi realmente sufocada. Por isso que hoje em dia, a maioria das pessoas vivem no mundo no piloto automático, justamente porque elas se sentem culpadas de estar descansando, elas se sentem culpadas de estar sentindo, elas se sentem culpadas de ser vulneráveis, elas se sentem culpadas de sonhar, porque elas têm que produzir, porque a razão sempre vem antes da emoção e o resultado vem antes da intuição. E é claro que isso resulta numa desconexão com a alma, com a nossa intuição. A nossa intuição, ela nos guia para aquilo que nos faz feliz, para aquilo que a gente precisa buscar para o nosso espírito, para a nossa evolução, dar um passinho para frente. Então, curar a energia feminina não é algo modinha, não é algo que tem ligação com a mulher. Curar a energia feminina é um retorno à nossa natureza. É olhar com amor para nós mesmos. É nos acolher antes de tudo, porque a energia feminina é o quê? Acolhimento. É lembrar que descanso e silêncio é sagrado, que sonhar é útil e que o sentir é um guia que nos conecta com a nossa intuição e nos faz entender aquele vazio que a maioria das pessoas hoje em dia sente. Eu sinto um vazio, eu não sinto propósito na minha vida. Será então que é porque você se desconectou da sua alma, se desconectou da sua vontade? O que a sua vontade está te pedindo? Já parou para silenciar isso? A partir do momento que a gente equilibra o nosso feminino e o nosso masculino, eles se complementam e então a gente consegue sonhar, colocar em ação, mas sem se cobrar, sem rigidez, sem colocar a razão em cima da intuição. A gente consegue sentir e deixar o fluir da vida acontecer naturalmente, sem nos sentir o tempo todo, todas as horas do dia ocupado. Porque se você não tem 10 minutinhos da sua vida para silenciar e descansar sem culpa, então é porque realmente a tua energia masculina tá bem destacada e bem desequilibrada. Para fechar aqui esse vídeo, né, que eu acabei falando das duas energias, mas também de como a gente consegue dar os passos para se conectar com a nossa alma novamente, a gente tem que lembrar desse símbolo, que muita gente conhece, o Yin e o Yang. Yin é a energia feminina, o Yang é a energia masculina. Um complementa o outro para a existência dele, para criar essa bola, né, esse círculo da vida. Um precisa do outro em equilíbrio para continuar fluindo, continuar girando da maneira que deveria, tá? Então, sempre lembrar que a verdadeira cura vem quando as nossas duas forças estão juntas,
estão dançando juntas, estão no círculo juntas. O feminino acolhe, o masculino protege. O feminino sonha, o masculino coloca em ação. Um não existe sem o outro. Não adianta falar, porque eu sou uma pessoa prática e tal, né? Mas em algum momento você vai precisar estar em equilíbrio com essa energia feminina aqui, para poder equilibrar, talvez, essa personalidade que foi criada ao longo dos séculos de maneira desenfreada. Quando essas energias estão em harmonia, a gente não se divide mais em sensível ou racional. Não existe um ou outro, existe um e outro. Os dois estão em harmonia. E assim a gente cria harmonia na nossa vida. A gente se conecta com a nossa alma, se conecta com a nossa essência, entende aquilo que faz nossos olhos brilharem e entende que aquele dia a dia produtivo, toda hora, todo o tempo, ocupado, sem descanso, também não está te fazendo bem. E eu quero fechar aqui dizendo que se isso te tocou de algum jeito, se isso fez sentido para você de algum jeito, eu já fico feliz por ter feito esse vídeo. Porque se eu ajudei um pouquinho a entender um pouco mais o que funciona nesse mundo invisível, que faz o nosso dia a dia ficar melhor e nós ficarmos melhores, eu já fico feliz de estar criando esse canal. Então, deixa um comentário se fez sentido para você, se você sente algo do que foi conversado aqui nesse vídeo. Vamos conversar um pouco, vamos dividir as nossas experiências, que isso faz o nosso conhecimento expandir e atingir cada vez mais pessoas. Também não esquece de curtir o vídeo, compartilhar para quem você quer que entenda um pouco mais sobre essas duas energias que são tão importantes dentro do nosso corpo. E se você ainda não segue o canal, vamos começar a seguir, que aqui eu vou sempre trazendo novos conhecimentos e novas discussões e novas ferramentas que a gente pode conversar e entender um pouco mais para a gente ficar mais leve, mais equilibrado, entender de onde que vem algumas coisas que nos faz questionar, mas normalmente na correria do dia a dia a gente não para observar, certo? Muito obrigada por ficar aqui até o final. Vejo vocês na próxima. Um abraço.